Então, boa noite. É sempre uma alegria nos reunirmos nas segundas da SOBA. E nós, acupunturistas, sabemos que o indivíduo possui uma capacidade de autocura e o nosso foco é justamente estimular essa autorregulação inata. Então, a gente percebeu muito agora, principalmente no início da pandemia, as pessoas correndo para as farmácias à procura de antigripais, analgésicos e até outros medicamentos. E agora, no início do ano também, devido ao aumento significativo dos casos de gripe, também houve essa correria atrás de remédios, e a gente sabe que em muitos casos remédios são fundamentais, porém com a devida indicação, e não por automedicação, para que as pessoas não caiam na armadilha de remédios que algumas vezes só remediam. Então, nessa nossa 12ª Segundas da SOBA, nós contaremos com a colaboração de uma acupunturista que também é farmacêutica, a doutora Beatriz Caparelli Gutierrez. Ela vai abordar o tema medicina tradicional chinesa e dependência medicamentosa. A doutora Beatriz é técnica em nutrição e dietética pelo Centro Paula Souza desde 2009, graduada em farmácia bioquímica pelo UNIP em 2013. Possui pós-graduação em acupuntura pela Universidade de Araraquara, a Uniara, desde 2016. É instrutora e praticante de barra de axis desde 2019 e atua como farmacêutica, terapeuta holística e acupunturista em consultório particular. Agora, eu passo a palavra para a doutora Beatriz, lembrando que todos podem deixar no chat suas perguntas ou comentários, onde eu disponibilizarei o link para a emissão do certificado. Doutora Beatriz, seja muitíssimo bem-vinda. Boa noite a todos. Primeiramente, um prazer estar aqui com todos vocês, muito lisonjeada com o convite que a doutora Cristina fez para mim, de participar da SOBA. Fiquei muito feliz, agregando aí conhecimento, né, por um viés diferente, né, na maioria os dentistas e eu como farmacêutica podendo trazer uma contribuição e uma visão agregadora, né? A gente sempre agrega cada profissional que entra aí. Eu achei muito pertinente da parte da doutora e fiquei muito feliz e lisonjeada pela participação. Tá tudo certo deu certo aí, né, o compartilhamento. Então, eu vou começar com o tema Medicina Tradicional Chinesa e Dependência Medicamentosa, abrindo os slides aqui para vocês, para que eu tenha um norte para que a gente possa fazer esse bate-papo. Eu sou um pouco Ian e falo rápido. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me corrigir, tá? Doutora Cris me fala, Bia, tá rápido, fala um pouco mais devagar. Eu tenho realmente esse hábito, então eu preciso me policiar. Iniciando aqui, então, eu vou começar falando primeiro de uma abordagem medicamentosa, tá? Para que depois, nos slides a seguir, a gente fale da acupuntura e tenha esse equilíbrio aí, a visão que eu quero passar para vocês. Então, vamos lá. Preocupação, ansiedade, insônia. Quem nunca, né? Principalmente aí nesses últimos 2 anos pandêmicos, em que as pessoas tiveram desequilíbrios emocionais, né? Até as pessoas já predispostas a isso tiveram acentuadamente, e as pessoas que não tinham passaram a ter, né? Quando não tem aí um equilíbrio. Tudo isso leva também a uma queda de imunidade, né? E a imunidade está sendo muito falada também, nunca foi tão importante, né? Termos o tema imunidade, trabalharmos ela e termos clareza, consciência e conhecimento a respeito. Então, eu vou destacar um pouquinho também. Eu vou iniciar falando um pouco de insônia com esse artigo que foi publicado no Jornal da USP, tá? Em 2020. Por que eu vou falar de insônia? Porque a insônia é uma causa, eu não digo uma patologia, mas uma desordem, vamos colocar assim, né? A insônia é uma desordem que acomete, que faz com que as pessoas utilizam medicamentos que vão provocar dependência. É uma das desordens mais em que as pessoas acabam entrando com esse tipo de medicamento que vão causar dependência, né, a longo prazo.
Então, eu achei esse jornal da USP aqui falando: consequências da pandemia agravam o quadro da insônia no Brasil. Cerca de 40% da população sofre de algum distúrbio de sono no país. E pandemia gera boom de pesquisas com o termo insônia no Google. Então, o que foi falado, abordado aqui, foi que houve um aumento de 130% das buscas no Google por medicamentos utilizados para insônia nesses últimos 2 anos de pandemia. Como eu já havia dito, muitas pessoas sofrem de insônia, tá? Ela pode ser uma insônia aguda ou até crônica. E quando essa insônia se torna recorrente, muitas vezes as pessoas buscam ajuda médica, né? Procuram um profissional médico, às vezes um especialista ou apenas um clínico geral, para estar verificando, né, a questão da insônia e estar tratando. O que acontece é que, na maioria das vezes, as pessoas acabam entrando com medicamentos de uso controlado, até vezes não quer passar, mas a pessoa pede um medicamento que seja mais rápida na ação, né, que faz com que ela durma rápido, e eles acabam usando os medicamentos psicotrópicos, que eu vou falar adiante aí a definição certinha para vocês terem mais clareza, né? Como não são todos farmacêuticos, eu vou estar falando aqui também. Então, a insônia recorrente, quando acontece isso, do médico estar passando, da pessoa pedir para o médico para passar um medicamento dessa forma, ela não tem clareza de que a longo prazo o medicamento vai estar causando uma dependência medicamentosa e algumas reações adversas. O que acontece é que a nossa cultura é muito imediatista, né, gente? Os ocidentais, nós somos muito imediatistas. Então, às vezes, a pessoa, ela não quer tratar a causa, ela não tem paciência para entrar com um tratamento que, às vezes, leva um pouco mais de tempo, mas que vai estar tratando a causa e não mascarando ou somente prejudicando, às vezes, alguma outra coisa, né, no organismo, enfim. Então, acontece muito isso, das pessoas pedirem o próprio médico já prescrever. Não é que eu estou falando aqui que é errado que eles façam esse tipo de prescrição, tá? É que acontece que muitas das vezes o que a gente vê é que ocorre essa prescrição de uso muito indevido e em excesso. Que, se a pessoa tiver consciência, ela pode utilizar de tratamentos integrativos, né, que nós falamos, complementares que seja, e que vai ser muito efetivo e vai equilibrar, e a pessoa muitas vezes não precisa entrar com um medicamento controlado, ou até pode entrar numa crise mais exacerbada e depois já retirar e entrar com vamos dizer, uma medicina chinesa, que é o caso da acupuntura, uma forma de equilibrar. Então, eu vou passando aqui, ó, esse é um artigo da Cielo, tá? Uso e fontes de obtenção de psicotrópicos em adultos e idosos brasileiros. O que é um psicotrópico? Psicotrópicos são medicamentos que atuam no sistema nervoso central, eles alteram a função cerebral e a longo prazo eles vão causar diminuição de memória, eles vão causar alteração de comportamento, alteração de humor, às vezes até da dosagem, né, do peso da pessoa, da quantidade, da posologia, né, a quantidade que a pessoa vai tomar. E também tem as reações adversas, né, do uso dos psicotrópicos, quando utilizados de forma errônea ou em excesso, ou por prazos muito longos, que também vão causar uma diminuição do estado de atenção geral, diminuição da força muscular, diminuição da libido, ocorre a dependência medicamentosa, né, de uma maneira geral. Então, a pessoa vai ficando lenta, ela começa a ter lapsos de memória, diminui a força muscular. Então, essas são as reações adversas dessa classe de medicamentos. O que esse artigo mostra, ele foi publicado em novembro de 2020, tá? É realmente o uso indiscriminado dos psicotrópicos. Os adultos, 50% aí adultos utilizando antidepressivos, que é uma classe de psicotrópico, e os outros 50% idosos utilizando os benzodiazepínicos, que é outra classe de psicotrópicos. Então, o destaque aqui foi que as fontes de obtenção, em 28% foi de farmácias do SUS, tá? Farmácias do governo, dos postinhos de saúde, e os demais foram tudo em farmácias particulares.
Isso também de acordo com o grau aí, o socioeconômico de cada um. Eu vou destacar aqui para vocês também, eu acho que vocês já até ouviram falar, né, ou não, mas as classes mais utilizadas são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O que significa isso? Esse tipo de medicamento, que são fluoxetina, paroxetina, sertralina, que são muito utilizados, eu não sei, vocês com certeza conhecem, às vezes alguém já até tomou, tá? E eles permitem com que a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, fique mais tempo na fenda sináptica, falando rapidinho aqui para vocês, tá? Para não entrar em detalhe do mecanismo de ação, mas ele permite que fique mais tempo na fenda sináptica e a pessoa tem a sensação de bem-estar com diminuição de ansiedade, diminuição de estados depressivos, de tristezas, né? Do estado emocional geral. A outra classe mais utilizada também são os benzodiazepínicos, que é clonazepam, o famoso Rivotril, alprazolam, midazolam, enfim, tem vários deles também, cloxazolam, tem vários que são usados. Esses benzodiazepínicos são os chamados tarja preta, que são aquelas receitinhas azuis que eles levam na farmácia, que tem 30 dias só para comprar, né, controlados. No caso da fluoxetina aqui, ele também é controlado, mas ela não chega a ser a tarja preta, é uma tarja vermelha também controlado. E o que significa isso? Significa que eles podem causar dependência. Por isso que o uso tem que ser racional, tem que ser um uso muito bem acompanhado e consciente. O que vemos, infelizmente, são pessoas muito novas, até pré-adolescentes, já entrando com esse tipo de medicamento. E o que eu quero destacar aqui é que, dependendo do caso, é super possível que entre com uma terapia complementar, né? No caso, a acupuntura, entre outras, que vai contribuir com esse processo. E muitas das vezes não vai nem precisar entrar com um medicamento, vamos dizer, mais forte, né? Que vai causar algum dano aí a longo prazo. Aqui eu destaco também o R7, o portal R7 fez uma pesquisa junto à Anvisa e está mostrando a venda de medicamentos para ansiedade e insônia nos últimos 8 anos. Vejam, os benzodiazepínicos começaram a dar uma pequena caída, mas continuam sendo muito utilizados. Em contrapartida, entrou o Zolpidem, que é uma classe de medicamentos que nós classificamos como hipnóticos. O que acontece? Aumentou muito o uso dele, né, aqui no caso. Então, ficou entre benzodiazepínicos e a classe do Zolpidem, que é hipnótico. Ele faz com que a pessoa, ele age também, né, no sistema nervoso central, mais especificamente no receptor GABA-A. E ele faz com que a transmissão do impulso nervoso não ocorra, ele bloqueia. Então, literalmente, a pessoa pega no sono em 30 minutos. Não tem como, é como se fosse, vamos dizer, um anestésico, porque a pessoa realmente dorme em 30 minutos no máximo, às vezes muito antes, dependendo da absorção, do grau, do peso da pessoa, do nível de absorção corpóreo de cada uma, né? E esse medicamento, ele causa lapsos de memória. Não, muitas das vezes, pessoal, não é nem a longo prazo. Às vezes a pessoa toma e no dia seguinte ela não lembra de alguma coisa que ela fez. Tá? Ele dura em média de 4 a 5 horas, depois a pessoa já acorda. Então, ele é um medicamento, vamos dizer, para ser usado numa urgência. Por exemplo, às vezes a pessoa passou por alguma coisa muito desafiadora, está muito mal, no dia seguinte ela tem que fazer alguma coisa específica no trabalho, ela tem que dormir, ela está num ambiente diferente, ela fez uma viagem, aí ela toma para que ela consiga dormir e no outro dia ter um pouquinho de tranquilidade aí nessas horinhas, e no outro dia estar legal para as atividades que ela precisa exercer. Porém, ele também é um medicamento que tem que ter muita consciência para usar e não é para se tomar todos os dias. E nós vemos que pessoas acabam tomando todos os dias. Então, também ficar muito atenta com isso. Vejam aqui em cima que fala que em 2018 os brasileiros compraram mais de 56,6 milhões de caixas de medicamentos para ansiedade e insônia. 1,4 bilhão de comprimidos em um ano. Então, gente, é muita coisa, né? É muita coisa. E realmente, se nós fizermos aí uma conscientização, né, da população com o nosso trabalho, com a maneira que a gente apresenta de uma terapia complementar, é muita contribuição. Eu mesma, tá, passei por algumas coisas, eu também sempre até comento com a doutora Cris que eu sou prova viva disso, que eu já cheguei a tomar medicamentos para ansiedade.
e eu consegui tirar eles com acupuntura, tá? Então, isso eu sou a prova viva disso mesmo, cientista de mim, né? Eu costumo dizer. É muito grandioso esse resultado. Eu vou destacar aqui também o que acontece, eu quero falar de um pouco... antes eu vou destacar o seguinte. O que acontece também é que nesse tipo de medicamento, por exemplo, a pessoa já está tomando um período. Aí ela fala, quero tirar o medicamento. Se ela fizer a retirada abrupta dele, de repente ela parar, pode ocorrer uma reação que nós chamamos de efeito rebote ou reação paradoxal. O que significa essa reação? Às vezes, os sintomas que a pessoa tinha antes de iniciar a tomada do medicamento voltam, e muitas vezes até mais fortes, mais exacerbados, por conta desse efeito rebote, que é da maneira como o medicamento atua no cérebro, no sistema nervoso central. Então, quando a pessoa quer retirar o medicamento psicotrópico, depois de um tempo de uso, ela precisa fazer o desmame, que precisa ser retirado aos poucos, tá? Esse desmame, nós diminuímos a concentração, por exemplo, ela toma um Rivotril de 50, ela passa a tomar de 25, tá? Vamos colocar esse exemplo. Aí ela vai te tomando um dia sim, um dia não, um sim, 2 não, um sim, 3 não, até que faça a retirada total, para que ela não venha ter esse efeito rebote. O que é legal é que durante esse desmame, a pessoa pode entrar já com uma terapia complementar, contribui muito com o processo para que ela não tenha esse efeito, para que ela não tenha reações ruins, né, as reações chatas que vêm na hora da retirada, porque é como se o cérebro, a química cerebral, ficasse viciada no medicamento, né, todo dia entrando ali na circulação sanguínea, e quando ela vai fazer essa retirada, o corpo vai sentir. E a acupuntura, ela ajuda muito nisso, porque ela também vai estar atuando na liberação de neurotransmissores, né, que vão do bem-estar, né, endorfina, serotonina, até ocitocina, né, nos pontinhos específicos aí, mediante o protocolo e a anamnese do paciente, que vai ajudar muito nesse controle, nesse desmame do psicotrópico, para que ela não fique dependente com as reações adversas ainda mais acentuadas futuramente, tá? Aqui eu achei pertinente, embora não é sobre ansiedade, no caso aí a questão emocional, eu achei pertinente falar um pouquinho dos antibióticos, tá? Por quê? Nós temos, antes de 2010, os medicamentos, os antibióticos, eles eram de venda livre, tá? Era uma época que eu trabalhava em farmácia, inclusive no balcão. Eles eram de venda livre e o uso era indiscriminado e incorreto, colocando a população em risco. Por quê? Quando a pessoa toma um antibiótico de maneira errada ou ela toma sem necessidade, ele vai causar uma resistência bacteriana e coloca a população em risco. Porque aí, quando a pessoa realmente necessita do antibiótico para determinada infecção por bactéria, porque o antibiótico, né, nós sabemos que ele é só para infecção bacteriana. Mas as pessoas não tinham essa clareza, esse conhecimento, e compravam eles, às vezes, para dor na coluna, gente, né? Eu, às vezes, estava no balcão e as pessoas pediam antibiótico e na conversa ali eu falava, mas o que a senhora tem, enfim. E a pessoa falava, eu tô com dor nas costas, eu quero um antibiótico. E os balconistas e farmacêuticos sempre falavam ali, né, orientavam, não, mas o antibiótico ele é para uma infecção bacteriana, é ouvido, é garganta, é dente, é rim, enfim, por bactéria. E a pessoa, às vezes, fazia esse uso sem que a gente soubesse e de uma maneira errônea. Até quando é infecção bacteriana e ele é prescrito, as tomadas precisam ser corretas. Se a pessoa inicia, ele é para tomar uma semana, a pessoa para na metade, ou toma, por exemplo, a posologia de 12 em 12, a pessoa toma só um por dia e para na metade. A bactéria também pode ficar resistente. E depois, quando outra pessoa vier a ter esse problema, a bactéria não é mais sensível ao antibiótico. Ela se tornou resistente, tem que entrar com um antibiótico mais forte, tá? E por isso que eu falei colocar a população aí em risco. Graças a Deus, a Anvisa decretou essa lei, né, essa RDC 44, desde 2010. Os antibióticos agora são de venda controlada, somente com receituário também e indicação médica. Destaco também que os antibióticos eles podem causar uma alteração da flora intestinal, né, que nós chamamos de disbiose, causando uma diarreia, uma dor de barriga, um desconforto abdominal.
Por quê? Porque muitas vezes, dependendo do antibiótico e do grau de infecção da pessoa, do paciente, até da idade, de como está a flora bacteriana dela, ele acaba pegando as bactérias benéficas, né? Pegando, eu digo, matando ali, né? As bactérias que também são benéficas. E aí vai causar também essas questões aí, esses mal-estares aí na parte intestinal. Entre outras reações, que são sobrecarga de fígado e rins. No geral, medicamentos tomados a longo prazo têm muita tendência em causar sobrecarga de fígado e rim. Os analgésicos, os anti-inflamatórios, eu sempre falo, né, para os meus pacientes, e quando eu trabalhava em drogaria também. Claro, gente, que tem alguns problemas, algumas patologias, que realmente a única coisa que vai resolver é um anti-inflamatório, é um antibiótico, é um psicotrópico. Porém, não são todas e não é um longo prazo, né? É só essa consciência que eu quero trazer aqui. Não sou contra os medicamentos, tá? Mas é que, como experiência própria, como farmacêutica e agora como terapeuta integrativa, né, com as holísticas, eu tenho muito essa visão e eu gosto de passar isso, tá ok? Aqui eu vou iniciar falando da acupuntura, tá? Esse é um artigo publicado no PubMed, tá? Foi agora, bem recente, em janeiro de 2022. E esse artigo do PubMed está falando que foi feito um estudo da acupuntura no tratamento para COVID. É um protocolo, tá? Com combinações de pontos, é uma revisão sistemática e uma meta-análise. Para resumir para vocês o que está falando esse artigo, ele dá ênfase na efetividade e na comprovação científica do tratamento de acupuntura como coadjuvante no COVID, tá? Nessa nova patologia aí da pandemia. Qual que é o foco da medicina tradicional chinesa na doença COVID, né? Causada pelo COVID, pela infecção viral causada pelo COVID. O foco, como ela é uma doença que acomete o sistema respiratório inferior, mais especificamente os pulmões, a medicina tradicional chinesa abrange o tratamento dela, levando a um estímulo do qi vital do pulmão e do baço, principalmente. Essa é a abordagem desse estudo, tá? Do PubMed, que eu estou resumindo para vocês. Porque pulmão, logicamente que é por causa do sistema respiratório, é onde o vírus acaba atuando e causando mais danos, tá? E por que eu falei no baço? Porque o baço vai trabalhar, o estímulo do baço vai trabalhar na questão de dissipar o patógeno, ajudar a dissipar e eliminar o patógeno, certo? Então, isso vai potencializar a defesa das vísceras. Dissipando o patógeno, vai potencializar a defesa das vísceras, tá? O protocolo utilizado, eu vou citar os pontinhos que foram utilizados. Foi um protocolo, esse protocolo ele foi usado. Alguns pontos, por exemplo, em uma sessão, todos os pontos que eu vou falar aqui foram colocados. E na outra sessão, ela fazia uma outra combinação de pontos, mas dentro desses que eu vou citar aqui. E a resposta foi muito efetiva, melhorando muito mais rápido, né? Recuperando o paciente muito mais rápido e não deixando com que ele sofresse muito com a sintomatologia, né, dessa doença. Os pontos utilizados, pessoal, foi o ponto IG4, tá? É um pontinho de intestino grosso, muito utilizado. Todos nós acupunturistas conhecemos e muito, porque usamos bastante, né? E ele é um ponto que, além dele ter um efeito analgésico geral, ele melhora o estado energético geral, tá? E ele também elimina vento-calor. Elimina vento-calor, pessoal, vocês podem achar estranho falar quem não é acupunturista, tá? É uma coisinha mais específica que nós acupunturistas usamos, que os chineses estudam, né? Então é vento, calor, é frio, é umidade, é secura. Nós trabalhamos muito essa questão de síndromes relacionadas a isso, a temperaturas e também as estações, tá? É um pouco mais específico isso, quem estuda logicamente já sabe. Então, o ponto IG4, o ponto ID11, que é um ponto de intestino delgado, ID11, tá, gente? Na acupuntura nós usamos a abreviação do meridiano com o seu, por exemplo, a gente fala baço pâncreas, o meridiano é o órgão e a víscera, e um númerozinho na frente para saber qual ponto que é, para identificar os pontos, tá? Só falando aqui para quem for assistir depois e não for acupunturista ter uma noção. O ID11 é um ponto utilizado para febre,
tá? Então, no protocolo aí na revisão sistemática, foi utilizado com muita efetividade. O ponto P5, que é um ponto de pulmão, tá? Ele é um ponto de sedação de pulmão. Então, contribuiu muito com a questão de calor e mucosidade no pulmão, que causa aquela tosse, aquela catarreira. Ele é utilizado para asma, para bronquite. Então, nos casos de Covid, ele tem uma efetividade muito boa também no protocolo. E o P10, tá? O P5 e o P10. O P10, ele é um ponto, a gente fala barriga de peixe, porque ele fica no gordinho aqui da palma da mão, perto do dedão, onde fica parecendo uma barriguinha de peixe, o pontinho bem aqui, né? O ponto P10, no estímulo dele, ele beneficia a garganta, nariz, aquela coriza, aquela coisa que fica, né? E expele o vento. Então, também é muito ligado aí a essa patologia. O ponto VC6, que é o vasoconstritor 6, no caso, né? Que é aqui na parte da frente, próximo ao abdômen, e é um ponto que trabalha o estado energético geral. Então, ele é um tonificador geral, ele melhora, ele levanta o paciente, dá uma energia equilibrada numa energia de forma geral do corpo. O ponto E36, que nós utilizamos muito também, que é um ponto de estômago 36, que tem várias funções, tá? Assim, gente, na acupuntura, às vezes a pessoa fala, é um pontinho de fígado, é só para o fígado, é um ponto de estômago, é só para o estômago. Eu, antes de me tornar acupunturista, também achava que era dessa forma. Eles também vão ser para o órgão que indica, mas nem sempre, tá? Um ponto de estômago pode ser bom para dor de cabeça, para várias coisas, porque é tudo interligado, né, no corpo. É o tratamento holístico, então a gente usa para várias funções. O ponto E36 é um ponto que também elimina vento, umidade e frio. Então, ele é um ponto que também é bem utilizado, né? E com efetividade nesse protocolo. E o BP6? O BP6 é um ponto que a gente fala de meridiano de baço pâncreas. Como eu disse para vocês no começo, ele ajuda a dissipar o patógeno, a eliminar mais rápido, né, o vírus, por estímulo também. Então, o ponto BP6, ele fortalece o baço e ele é muito utilizado, ok? Esse artigo tratou disso, essas combinações de ponto foram utilizadas por um período aí de 15 dias, tá? 2 vezes na semana, e depois foram espaçando, de acordo com a resposta do paciente, tá ok? Só para mostrar para vocês. Nesse novo artigo da revista Medicine, também publicado como uma revisão sistêmica, está falando da acupuntura e relatos da intervenção para ansiedade no coronavírus em 2019. Esse artigo, ele fala o seguinte, que mesmo para as pessoas que estão com a doença, né, que tiveram o Covid, ficam ansiosas, com medo por conta disso, utilizam-se pontos específicos, e também para ansiedade de forma geral, né, das pessoas terem medo de pegar a doença, medo de sair de casa, enfim, tudo isso que nós vivenciamos aí nesse período. E o resumo dele, ele fala especificamente de 2 pontinhos que nós utilizamos muito para ansiedade, que são o pontinho C7, que é o ponto de coração, e o ponto CS6, que é o ponto de circulação e sexualidade, que nós chamamos, tá? Que também é muito utilizado. O foco do artigo são esses 2 pontos com efetividade na ansiedade. Esses pontos podem ser usados sozinhos, ok? E numa harmonização. Eu gosto muito de destacar, porque o que acontece, gente? Eu não sei se vocês já perceberam, né? Com certeza já, que quando um paciente chega para nós, só o fato da gente fazer a harmonização, que são os pontinhos F3, fígado 3, baço pâncreas 6, estômago 36 e IG4, que é intestino grosso 4, a pessoa já fica muito melhor. Depois você faz análise de pulsologia, você faz análise de língua, cada um utilizando aí a maneira do diagnóstico, você já vê uma melhora muito grande, muitas vezes maior que 50%, né, do que a pessoa chegou ali, do medo, da ansiedade, das emoções, enfim. Então, eu destaquei também junto a esse artigo, pegando o gancho aí dos pontinhos C7 e CS6, os pontos de harmonização, que podem ser utilizados juntamente com o C7 e o CS6. E o Intan, famoso Intan, né, gente? O Intan, que é o pontinho aqui no meio da sobrancelha, que nós amamos, que é um pontinho
chamado de terceiro olho também, né? Que a gente estimula com os dedos. A gente pode fazer até uma massagenzinha, as mamães fazem nas crianças, nos bebês. É muito legal para acalmar a mente e o corpo, massageá-lo. Nós estimulamos na sessão, né, com a agulhinha, mas em bebês pode colocar o Apong, que é aquele adesivinho que estimula, pode colocar sementinha de mostarda, cristal radiônico, enfim. E o VG20, que é o vaso governador 20, que é o ponto no topo da cabeça, que é um ponto muito bom para acalmar. Muitas vezes utilizado até para hipertensão. A pessoa é muito agitada, a pressão sobe por conta de ansiedade, o VG20 atua muito bem, traz mais clareza mental. Eu gosto muito do triângulo de Buda e também quis dar ênfase aqui, né? E certeza que o pessoal também conhece e usa bastante. O triângulo de Buda, ele usa os pontinhos mencionados, né, no protocolo da revista Medicine, C7 e CSCs. Aqui tá PC6, mas também é pericárdio, é a mesma coisa, tá? E o P9, acrescentado do P9, que é a localização onde vocês estão vendo agora. Tá? Este ponto de pulmão 9, ele tem várias funções. Quando ele é utilizado concomitante com o CS6 e o C7, formando o triangulinho de Buda, ele tem muita efetividade nos problemas emocionais, que é ansiedade, depressão, insônia, tristeza, agitação. Por isso que eu destaquei ele aqui também. Às vezes, a pessoa, você pode colocar só eles, só o triângulo, ou concomitante com harmonização, ou com algum outro ponto de alguma queixa específica do paciente naquele momento, tá ok? Dando essa ênfase aí também para vocês. O ponto CS6, ele movimenta o Xue. Xue, pessoal, é o sangue, tá? Na medicina chinesa, o sangue é chamado de Xue e o Qi é a energia, tá? São os nomes aí que a gente usa na medicina tradicional chinesa. Aqui eu vou falar um pouco do ponto R1, que é outro ponto assim que eu amo também, está sendo muito usado agora, porque ele também estimula a imunidade, né? Eu coloquei algumas funções do ponto e depois eu vou falar um pouquinho. Por quê? A localização dele é um pouco chatinha, né, gente? Ele é um ponto que tonifica na estação verão, tá? Então, como eu disse no começo, que a gente usa muito as estações para saber se vai tonificar ou sedar, de acordo com a anamnese feita, se a pessoa tem excesso em determinado meridiano ou se ela tem falta em determinado meridiano. Excesso ou deficiência. E aí nós vamos usar ou a sedação ou a tonificação. Então, ele é um ponto que ele tonifica quando nós estamos na estação verão. As estações na MTC são diferentes das estações do ocidentais. Então, nós temos um livrinho que a gente acompanha aí. É um ponto que acalma o Shen. O que é o Shen? Na medicina chinesa, o Shen seria a mente, que abriga o espírito, tá? Para nós seria o espírito, mas eles chamam que o Shen é a mente. Clareia a mente, melhora a imunidade e descende o Yan da cabeça. O que é descende o Yan da cabeça? A energia Yan, gente, é uma energia de movimento, né? Uma energia de movimento, de agitação. Então, quando a gente fala descende o Yan da cabeça, é como se você estivesse com fogo, né, na cabeça. Então, você pode ter enxaqueca, pensamento acelerado, agitação mental. Tudo isso, esse ponto, a hora que você puntura ele, ou você estimula de alguma forma, vai melhorando também, vai estar contribuindo. O que acontece? Esse pontinho, ele é muito dolorido para ponturar com agulha. Então, pessoal, pode fazer uma acupressão. O que é acupressão? É quando nós apertamos com o dedo, nós estimulamos ele com os dedos, igual tá na figura. A pessoa estimula, aperta, faz uma pressãozinha uns minutinhos, tira, depois estimula de novo, tira umas 3, 4 vezes, né? E quando a pessoa não quer ponturar, ou quando é criança, quando é idoso, quando tem a pele fininha, quando tem pés diabéticos, né? Aí não tem como fazer a pontura com a agulha. Ou quando a pessoa é muito sensível mesmo e não aceita. E também pode ser usado nele a moxa, tá? A moxa, eu vou falar aqui abaixo agora dela, vocês também conhecem, né? Que pode ser a moxa de artemísia ou a moxa de carvão. Nós usamos mais a de carvão, porque às vezes a artemísia fica um cheiro muito forte, algumas pessoas não podem com o cheiro também. As duas são efetivas, tá? Dependendo aí dos casos.
Então, aqui embaixo, eu destaquei uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica do sol, tá? E eu acredito que vocês também gostam e têm utilizado bastante, que é uma técnica que ela melhora a energia geral do corpo. E muito a imunidade, contribui muito com a imunidade. Então, o que consiste essa técnica? Essa técnica nós colocamos sal grosso no pontinho VC8, que seria vasoconstrição 8, que é a cicatriz umbilical, é o umbigo. Sal grosso no umbigo. Pega as agulhinhas de acupuntura, em média 8 agulhinhas, em volta do umbigo, um tsum e meio aí de distância em volta do umbigo. Acende a moxa, lógico, né? E aí nós vamos aproximando 21 vezes até o paciente falar, de acordo com a sensibilidade dele, né? A hora que tá bom aí, igual eu estava fazendo aqui nessa sessão. Você vai aproximando e tirando por 21 vezes. Melhora o estado energético geral. Quando nós fazemos na pulsologia o diagnóstico e a pessoa está com o CS fraco, com o rim fraco, é muito efetivo fazer pelo menos uma sessão da técnica do sol para depois continuar o tratamento, tá? E é com o sal grosso e a moxa, no caso aí está sendo usada a de carvão, nesse exemplo que eu dei aí da sessão. Ok? Aí, ó. Dá para escutar até a cliente tadinha falando, deu. Olha lá. Um videozinho aí da aproximação para vocês terem mais clareza. Certo? Ok, aqui eu vou falar de uma outra modalidade, também dentro da medicina tradicional chinesa, que nós chamamos de auriculoterapia, né? A auriculoterapia, são feitos nós fazemos estímulo somente no pavilhão auricular. Então, qual que é a diferença da acupuntura sistêmica, que é pontinhos no corpo, e a auricular, a gente faz como se fosse uma terapia de microsistema. Porque nós fazemos nós vamos estimular os pontinhos somente do pavilhão auricular, tá? No pavilhão auricular, nós temos todos os meridianos também, né? Nós temos os órgãos e as vísceras. É como se fosse um feto de cabeça para baixo, né? Isso é muito falado, todo mundo sabe. Então, nós temos, vamos dizer, o corpo todo no pavilhão auricular. Por isso que pode ser trabalhado a auriculoterapia. Nós utilizamos muito em consultório ela como uma manutenção do tratamento sistêmico. Então, a pessoa, depois que termina a sessão do sistêmico, a pessoa vai embora com os pontinhos estimulados na orelha, permanece uma semana com os pontinhos, depois, na hora que ela fizer o retorno, a gente retira e troca o lado para que ela tenha esse controle e essa manutenção. Esse artigo da Cielo, que foi publicado em 2020 também, está falando efeitos da auriculoterapia sobre o estresse, ansiedade, depressão em adultos e idosos. Ele também é uma revisão sistemática, tá, pessoal? É recente, aí de 2020. E o que ele aborda? Principais pontos utilizados no tratamento, tá? Que eu anotei aqui para vocês. É o triângulo cibernético. Algumas literaturas usam o triângulo cibernético, eu acredito aqui que todo mundo conhece e também utiliza muito bem. Que é o Shenmen Rim e simpático, tá? Esqueci de pôr o simpático aqui. Concomitante com o sistema nervoso autônomo, pontinho de sistema nervoso autônomo, pontinho de coração, tronco cerebral, fígado 1 e 2. Esses pontos podem ser estimulados com agulhinhas, tá? São microagulhas, com sementinha de mostarda ou cristal radiônico. E esses pontos, o Shenmen é um ponto que a gente usa como um equilíbrio emocional geral, muito utilizado como tranquilizante e ansiolítico, que é bem onde está na foto aí, ó, esse pontinho que ela está colocando a pinça é próximo ao Shenmen. O ponto de rim, que vai trabalhar questões de medo, né, na parte energética aí, e também a energia geral. O sistema nervoso autônomo trabalha também o equilíbrio. Coração trabalha as questões de ansiedade, de agitação. Tronco cerebral também é um sedativo e tranquilizante. E o fígado 1 e fígado 2, que nós utilizamos também muito complementar, que é para questões de raiva, de agitação, também muito utilizado nas questões emocionais. Esse protocolo também mostrou, tá, um tratamento aí
de um mês, toda semana, que teve uma melhora em 80% nos casos da depressão e da ansiedade em adultos e idosos. Ok? Esse é um resumo do artigo da Cielo. Para não deixar a ventosa terapia de lado, que também é muito boa, é outra modalidade dentro da medicina tradicional chinesa, outra técnica, né? Não é outra modalidade ou técnica, dentro da MTC, que nós também utilizamos muito. A ventosa terapia, que consiste na colocação de copos. Esses copos fazem uma sucção na pele, provocando uma pressão negativa, um vácuo e uma pressão negativa. Esse vácuo, essa pressão negativa, otimiza a circulação local. Então, ela faz com que toda a circulação retorne para o local, migre ali. E todos os neurotransmissores, as substâncias químicas vão estar atuando mais fortemente ali. Então, ela é muito boa para dor, para imunidade, para relaxamento geral. Muito utilizada em esportistas que sentem muitas dores, tá? Esse artigo é uma revisão também, um artigo de revisão, da Revista Latino-Americana de Enfermagem, eu achei bem legal, tá? Ele também é recente. E eu vou destacar, e o que ele destacou? Ele destacou a ventosa na dor crônica nas costas. Também muita gente sofre dessa questão, né? Dessa patologia. E é uma meta-análise e uma revisão sistemática. O que eles usavam? Utilizavam o ponto ASH. Gente, o que é ponto ASH? Ponto ASH são pontos de dor que não fazem parte de um meridiano de acupuntura. Qualquer ponto de dor no corpo, em qualquer localização, é um ponto ASH, tá? Pontos Beixu para a região da lombar. O que são pontos Beixu para quem não é acupunturista? São pontos do meridiano de bexiga que ficam localizados na coluna vertebral, a uns 1,5 de distância por toda a coluna vertebral, em que todos eles, cada um, representa um órgão e uma víscera também. Então, é como se tivesse o tratamento do corpo inteiro, a estimulação possível pelos pontos Beixu na coluna vertebral, tá? E os meridianos, de vesícula biliar e intestino delgado na cervical e torácica. Esse protocolo também foi muito efetivo, tá? Foi utilizado de 1 a 2 vezes na semana. Primeiro começou com 2, depois passou para 1 vez na semana. Com uma resposta positiva e satisfatória, permitindo com que o paciente diminuísse o uso de anti-inflamatórios. Tá ok? Também achei muito interessante falar. Meus amores, eu dei o acelerador aqui e não parei mais, né? Pus o pé no acelerador e agora, para descontrair, eu acho que eu passei aí a mensagem de maneira resumida que eu queria, para dar uma descontraída, eu vou deixar uma frase que eu encontrei na internet, eu achei muito interessante, até coloquei no meu Instagram. Não siga a bula de quem vive comprimido, né? Então, de uma maneira geral, fala para a gente buscar sempre a energia de expansão e não de contração, né? Isso no nosso humor, na vida, nas dificuldades que a gente tem no caminho, de maneira geral, que a gente busque a expansão e não fique somente na compressão, né? E de maneira geral, nos comprimidos também, como eu já ressaltei aqui. Meus amores, aqui são as referências, tá? Depois vai ser passada para vocês também. E gratidão pela atenção de todo mundo, pelo convite da doutora Cristina, eu gosto de falar Cris, né? Nós já estamos íntimas. Eu fico muito grata aí pelo convite, espero que vocês tenha sido claro e pelo menos um pouquinho aí agregado, né, nos nossos saberes, no dia a dia e da maneira com que a gente trabalha aí essa técnica tão maravilhosa e o cuidar, né, que a gente da área da saúde somos muito grandiosos em estar cuidando das pessoas e sempre agregando conhecimento juntos, tá bom? Eu vou agora abrir para perguntas, se alguém quiser comentar alguma coisa. E aqui são meus dados. Parabéns pela sua palestra. Todos nós sabemos que, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais dependentes de medicamentos e o seu uso consciente se faz necessário. Então, obrigada pela sua disponibilidade, generosidade em compartilhar conosco seus conhecimentos como farmacêutica. Então, muito orgulho aí da minha querida Bia, da minha amiga, e é muito bom a gente poder agregar aí outros profissionais, não só dentistas, né? Mas acupunturistas que têm uma outra visão. Então, foi realmente bem gratificante ter a sua colaboração. Eu
não sei aqui, só elogios no chat, né? Excelente, excelente explanação. Enfim, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, eu acho que a Bia foi bem clara, né? Na sua apresentação, mas o Marcelo aí levantou a mão. Pode Bora falar, lá. Marcelo. Beatriz, boa noite. Oi, Marcelo, boa noite. Tudo bem? Primeiro, bem-vinda à Tudo Soba. bem. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Tá? Com certeza, Gratidão. seus conhecimentos vão ajudar muito a gente aqui. Ô, Que bom, Beatriz, fico eu tenho feliz. uma pergunta para você. Você tem experiência neste assunto com fitoterapia chinesa para Não ansiedade e tenho. depressão? Marcelo, fitoterapia eu tenho, mas não a chinesa, tá? É realmente uma área que eu também tenho bastante interesse, mas eu não utilizei ainda para estar falando aqui com propriedade. Tem muitos colegas que usam, muitas colegas que até formaram comigo, que a doutora Cris sabe, mas eu não utilizei para ter uma clareza para te falar com propriedade. A fitoterapia eu já usei, mas não a chinesa, né? A tradicional aqui ocidental, que a gente usa muito também. Entendeu? Para eu estar te falando com prioridade aí. Tá bem. Obrigado. O doutor Hélio Sampaio Filho também levantou a mão. Oi, doutor. Tudo bem, Beatriz? Bom, em primeiro lugar, doutor. tudo bem. Em primeiro lugar, parabéns, assim, você deu parabéns para a Cris, em primeiro lugar, por ter te convidado, né? E a você, porque realmente, eu até coloquei lá no chat, a tua explanação foi muito clara, muito didática e muito objetiva, né? E a pergunta que eu queria fazer para você, a última palestra que eu que dei, inclusive, foi da união da acupuntura com homeopatia, né? Eu vi. Que eu uso correntemente, né? E eu queria saber se você tem alguma experiência em relação a isso, né? Do uso concomitante ou não, enfim, da homeopatia com a acupuntura. Sim, com homeopatia eu tenho, tá? Eu já fiz uso para mim, e eu também, como eu já trabalhei em drogaria, eu não trabalhei muito com a parte de homeopatia, embora eu goste muito, tá? Mas eu não fiz uma especialização em homeopatia. Mas eu trabalhei um tempo, um período curto, em uma farmácia de manipulação, e a gente tinha muita homeopatia utilizada concomitante com as terapias integrativas, e as pessoas gostavam muito, né? E eu também já usei tanto os glóbulos, né? Quanto a fase, o alcoólico das gotinhas, são bastante efetivos. E tem uma infinidade também, né? É muito legal porque a homeopatia tem os florais, usa muita coisa, né? Então é bem válido, né? O doutor está trazendo isso, porque também, tanto a fitoterapia chinesa, que o doutor Marcelo trouxe, quanto o doutor Hélio agora, são coisas que dá para agregar ainda mais e melhorar, e ter uma resposta ainda mais efetiva para que não entre com os medicamentos controlados que vão causar algum outro dano aí a longo prazo. Então, eu já tive experiência assim comigo, inclusive, foi muito bom. Legal, muito bom. Obrigado. Obrigada, doutor. A Andréia Costa também levantou a mão. Parabéns, Beatriz, muito bem-vinda, viu? Obrigada. Só mesmo para a gente conversar um pouquinho assim e repensar. Eu tenho muita preocupação, sabe, Beatriz, com o uso exagerado de medicações, né? Aí eu penso assim, eu sei que a gente não tem essa possibilidade no momento, mas é sempre bom a gente estar conversando e pensando junto, porque amanhã a gente pode estar num alto nível governamental e pode transformar coisas. Sim. Né? Aí eu penso, porque quando a gente medica um paciente, a receita sempre vai nomeada, né? Com o nome do paciente. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Aí eu penso, se tivesse um controle, né? Com quais medicações as pessoas estão usando mais, e eu sei que o governo trabalha num coletivo, mas se desse atenção para o individual, né? Eu sei que a indústria farmacêutica é complicado a gente conversar sobre isso aqui, não é o momento, né?
Mas eu penso, sabe, Beatriz, isso me deixa... Depois que eu conheci a medicina chinesa, que a gente sabe dos benefícios e do valor agregado à medicina chinesa, né? E aí eu fico preocupada, eu sempre fui preocupada com isso. Sabe? Eu também sempre fui preocupada. E é o que você falou, entra muita coisa aí, né? Entra questões governamentais, da indústria farmacêutica, enfim, né? Não vamos entrar em detalhes assim. Mas as farmácias, elas têm um sistema que chama SNGPC, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos, de medicamentos controlados. Então, a gente tem como saber. Por isso que tem aquelas pesquisas que eu coloquei do portal R7. Então, a gente tinha como saber a porcentagem do que a farmácia vendeu de psicotrópico, quantos, tudo está ali no sistema. E a indústria farmacêutica também tem um sistema para regular e para saber de quanto daquele determinado medicamento dela, da indústria, né, da marca dela, está sendo vendido nas farmácias. É tudo controlado. Tem como saber dessa forma, né? O que é legal é que, assim, é igual você falou, né? Que agora, esses que são controlados, você coloca ali 1 caixa, 2 caixas, você especifica, igual no caso de vocês, dentistas que prescrevem bastante antibiótico, vai estar ali, use somente, por exemplo, 4 dias de 12 em 12, e o nome da pessoa, e agora o antibiótico é controlado, melhora um pouco isso. Mas os anti-inflamatórios, os analgésicos, não. O pessoal, tem gente que faz feira na farmácia, né? Eu vi muito isso e eu ficava assim, nossa, eles pegam a cestinha e vão pegando assim, que nem uma feira, por causa desse imediatismo, Dorflex, nossa, era muito, sabe? Tinha gente viciada nisso. Por exemplo, uma dorzinha do dedão do pé, a pessoa já quer tomar um analgésico, ela não quer esperar passar um pouquinho o corpo dela, entender o que é aquela dor, e é igual a autocura que a Cris falou, que nós temos essa capacidade inata, né? Inteligência infinita do corpo, enfim. Então, tem muito essa cultura aqui no Ocidente, sim. Né? Por isso que é legal a gente ter essa consciência e passar para o maior número de pessoas. É isso mesmo, porque, né, tem alimentos que curam, né? Então, quando eu estou nas especialidades da odontologia nas quais eu ministro aula, e que quando eu falo assim, né, ou então vai fazer harmonização, aí vamos anestesiar o paciente, vamos medicar. Gente, vamos colocar um IG4 aqui que ele vai aguentar fazer tudo. Espera aí, vamos colocar. E eles ficam encantados, né? Nossa, mas não está sentindo dor, mas não é possível. E assim, eu tenho muita preocupação, porque o corpo, né? As pessoas estão usando realmente, os próprios médicos, dentistas, estão medicando demais. Exatamente. Né? Exatamente. Se torna um uso abusivo, né? Um uso indiscriminado e causa muito efeito adverso. E aí, quando a pessoa entra num ciclo vicioso de medicamento, às vezes ela está tomando um, aí pega outro órgão, ela começa a tomar outro para esse outro órgão, que começa a tomar outro. Então, ela toma 10, ela toma 6, entende? Então, é ter esse cuidado mesmo, porque dependendo do que for, dá para ser tratado de outra forma, como nós, né, sabemos, igual foi mencionado aqui também. A fitoterapia também é muito grandiosa, tanto né, chás, ervas, gente, é muita coisa. É que às vezes as pessoas não acreditam e elas são imediatistas, né? Isso mesmo, muito obrigada e parabéns. A gente te quer muito aqui, várias outras vezes. Que bom, fiquei feliz, obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença da Bia. É um privilégio a gente contar com uma acupunturista com essa vasta experiência na área farmacêutica. E essa abordagem multiprofissional é de grande valia, né? Essa troca de conhecimento, com diferentes especialidades, com novos olhares, possibilidade de atuação. Então, é com muita alegria que a gente te recebe nessa nossa família Soba. E eu aproveito também para fazer um convite para todos os dentistas, estudantes, profissionais da área da saúde que ainda não participam da Soba, para associar-se. Afinal, juntos, a gente é muito mais forte, né? Então, a gente tem que aumentar cada vez mais essa família, que está sempre agregando profissionais tão queridos. Por isso que a gente carinhosamente fala família Soba. Vou realizar o nosso sorteio
do cartão virtual, que será confeccionado pelo Estúdios DC36, que é o responsável pela nossa produção. E lembrando que a Segundas da Soba conta com a Casa do México, daqui de Ribeirão Preto, como nossa patrocinadora. Agora, então, vou divulgar o nome do ganhador ou da ganhadora desse nosso mês de fevereiro. Vamos ver aqui. Merecido! Nicole! Participando desde o nosso primeiro encontro. Querida Nicole Zanato, é a sorteada desse mês de fevereiro. Parabéns! Parabéns! Finalmente! Obrigada! Adorei! Fico feliz por você, viu, querida? Ela participou de todas as nossas reuniões, todas as segundas da Soba. Então, mais ela é disciplinada. Ela é disciplinada. Obrigada. Parabéns, Nick. E eu convido também todos para abrirem as câmeras para a nossa tradicional foto de encerramento dessa segunda da Soba de fevereiro. Vamos lá? Arrumar o cabelo. Eu desejo uma excelente noite para todos e até o nosso próximo encontro na segunda da Soba de março, no dia 14. Namastê!